O mundo, as 10 pessoas mais fortes da humanidade, cada uma delas é tão incrível, que sem gastar um centavo de dinheiro, ela ganhou milhares de prêmios. Ela caiu no chão, e a senhora estava bem. E a primeiro lugar, ela ganhou a primeira prêmio mundial. É incrível, ela ganhou a primeira prêmio mundial, 10. Não gastar dinheiro para ganhar milhares de dólares. Algumas pessoas sonham com a vingança por uma noite, então querem ganhar mais do que ganharem, mas não conseguem ganhar. Mas o ridículo é que alguém não gastou um cento e ganhou milhares de dólares gratuitamente. Esta pessoa feliz se chama Robert M. Ciauley, mora em Oregon, Estados Unidos. Um dia, ele foi para a loja para trocar os bilhetes que comprou no dia anterior. Depois de uma investigação, ele não ganhou um prêmio de dinheiro, apenas ganhou uma carta gratuita. Mas quando Robert saiu da loja, mas esqueceu o cartão na mesa. Ainda bem que o trabalhador descobriu em tempo real e lhe entregou o cartão. Isso é incrível. Não foi um cartão, mas vários milhões de dólares. Quando o cartão foi vendido, o trabalhador descobriu que o cartão tinha ganhado um grande prêmio. Ele lembrou que havia vendido apenas 3 cartões. Quando o número diminuiu, o trabalhador lançou uma notícia. Não esperava que o grande prêmio fosse o robô, com 6.300.000 dólares. Para saber, esses 6.300.000 caras estavam quase abandonados na mesa. 9. O celular da salva-vidas. O sonho da vida, o momento da morte. Um celular, na batalha, derrubou um ataque mortal, tornando-se um escudo da salva-vidas dos soldados. Pelo vídeo, podemos ver que um time de soldados está lutando contra um inimigo. De repente, um soldado recebe um tiro e uma arma penetra em sua roupa de defesa. Ele pensava que ele iria morrer, mas ele sobreviveu. No momento em que a arma atingiu ele, o celular que ele estava carregando parou a arma. Por causa da proteção do celular, a bomba não causou grande dano aos soldados, apenas uma pequena fracassada. Porém, foi severamente destruída, e de volta apareceu uma burla de fogo, sendo testemunho da sobrevivência dos soldados. Se não tivesse esse celular, ou se os soldados tivessem esquecido de levar o celular, a bomba, sem dúvida, causaria grande dano, até mesmo a morte. A bomba, que ela não imaginou, ainda salvaria a vida, tornando-se a guarda-guarda da humanidade. Parece que não deixar o celular é a coisa certa. Talvez um dia ele nos salve. 8. A moto é assustadora. Você acredita que a pessoa tem sensação de sexta-feira? Se você não acredita, veja como o motociclista fugiu de morte. Em um caminho de velocidade alta, um homem andando em motocicleta com uma carroça de caixa de carros. As velocidades das duas carroças eram basicamente iguais. A motocicleta estava no meio da carroça, e as duas carroças estavam em um caminho. No começo, a motocicleta parecia querer acelerar e passar, mas não sabe por quê, a motocicleta apontou para o acelerador e diminuiu a velocidade. Justo quando todos não entendem o que está acontecendo, uma cena assustadora acontece de repente. A carroça pode ser que, por causa da curva, a velocidade é muito rápida, causando um deslizamento no corpo da carroça. Mesmo que o motorista tente fazer com que o corpo da carroça volte ao normal, mas no final, sob o efeito de uma força de distância, a carroça caiu na rua. A distância de uma motocicleta é de apenas 2 metros. Se o motocicleta não decelerasse antes, as consequências seriam inimagináveis, e provavelmente se transformaria diretamente em um sanduíche. E uma imagem tão assustadora e maravilhosa foi gravada no recorde de um carro de trás e foi gravada no recorde de um carro de trás e foi gravada no recorde de um carro. 7. A viagem para a lavanderia que salvou a vida. Um barco quieto no fundo do mar durante 3 dias e 3 noites, e ainda existia um sobrevivente. E sua vida, como um milagre, foi por causa da lavanderia. No amanhecer de 5 de maio de 2013, em uma área de 30 quilômetros da costa da Nigéria, um barco que saiu do barco, por causa de uma grande tempestade no mar, caiu no fundo do mar e entrou no fundo do mar. Os caixões dormiam em seus sonhos, e um grande barulho acordou todos, mas eles desesperadamente descobriram que a porta do quarto que eles moravam estava presa e não podia abrir, e eles só podiam ouvir as palavras do céu. Mas há uma pessoa que é uma exceção. Seu nome é Harrison. Antes do acidente do mar, ele foi rapidamente para o banheiro da sala de banheiro, e foi o único que saiu. Depois, ele foi espalhado por uma água do mar, e foi levado para o outro banheiro. Ele pensava que estava morto, mas de novo ele foi enviado para o céu. Com medo, ele descobriu que ainda estava respirando. Aparentemente, apesar de todo o que aconteceu com o barco ter sido resolvido, o banheiro de limpeza ainda tinha um espaço.
Por isso, ele considerou o banheiro de limpeza como um círculo de salva-vidas, deixando o cabelo permanecer sobre a água, assim continuando com sua vida. E depois de cada vez que o barco foi queimado, ele só podia andar em um barco sem caminho, e não pensou em encontrar um lugar que não fosse queimado. Então, depois de passar um tempo, ele finalmente foi resgatado e levado ao mar. Harrison se tornou o único em todo o mundo que conseguiu viver no mar por mais de 3 dias, e também foi o único que sobreviveu em todos os 12 barcos. Mas tudo isso é graças ao lavador que o protegia. 6. O dispositivo de segurança que caiu. Os projetos como o Bungee e o Clima do Limite, que sempre foram chamados de surpresas, também foram recolhidos por todos, tornando-se um projeto de diversão. Mas se, ao finalizar esses projetos, a corda de segurança de repente. As consequências deveriam ser inimagináveis. Mas alguém já passou por uma situação assim. O maravilhoso é que ele ainda está bem. Como ele conseguiu? No vídeo, podemos ver claramente que um turista norte-americano está experimentando o projeto de escadas de alto-alto. Podemos ver que a escada está em cima da ponte e abaixo é a escada de alto-alto de 100 metros. Apenas ver o efeito visual faz a pessoa ficar com medo. E nesse projeto tão assustador, abaixo não há nenhum tipo de infraestrutura para proteger a própria segurança, só há uma escada para segurar a segurança. Um turista norte-americano está saltando por cima, passando por uma linha de escadas, a pessoa fica com medo. E no momento em que o turista atravessa a última escada, ocorre uma cena que faz a pessoa gritar. Apenas vê-lo que o fio de segurança atrás dele está desligado. Porém, por sorte, o turista desligou o fio de segurança. Mas, pensando nisso, ainda não evitamos que a pessoa fique desligada. Aqui é em cima do caminho de 100 metros. Se o fio de segurança do vídeo não estivesse desligado antes do final, se o homem desligou e caiu em uma espécie de espelho, acho que a pessoa não conseguiria achar. Só podemos admirar o poderoso apoio do homem. Número 5. O céu está cheio de pedra. A mulher abaixo é uma infeliz, mas é a mais feliz do mundo, porque um pedaço de pedra atrapalhou o topo da sua cama, apenas atrapalhou a cama onde ela dormia, longe de sua cabeça, apenas 2,5 centímetros. Seus cabelos foram queimados, mas ela não se machucou. No dia 3 de outubro de 2021, Lucy, que mora perto de Ichu, Canadá, estava dormindo na sua sala e, de repente, um barulho forte acalmou Lucy, que estava dormindo, e Lucy, que acordou, se divertiu um pouco, e percebeu a temperatura muito alta no rosto e alguns cabelos que estavam queimando. Lucy olhou para o pedaço de pedra que ainda estava queimando, e a primeira reação foi que o lugar estava muito confuso. Deve ter sido alguém que deixou-o. Então, ele imediatamente escolheu chamar a polícia, mas na investigação dos policiais, ele descobriu que naquele dia, ninguém estava perto de Dole, e sim, uma pedra de pássaro caiu perto. Depois de confirmar que essa pedra era realmente uma pedra de pássaro, quando Lucy soube disso, ele ficou surpreso, e finalmente percebeu que ele tinha acabado de viver uma morte. Para saber, essa pedra de pássaro caiu ao lado dele, quase quebrou a cabeça dele. Parece que, se ele tiver a sorte suficiente, até uma pedra de pássaro do céu não pode aguentar. 4. Há acidentes. Um homem de Jampuchai, em busca de alimentar sua casa, pegou um batom de batom na floresta, mas o eletrônico caiu no chão. Para recuperar o eletrônico, ele caiu em uma caverna de cerca de 30 metros de profundidade e foi preso entre grandes pedras. Sua família descobriu que o homem não voltou para casa 3 dias depois de sair, e sentiu que algo não estava certo, então ligou para a polícia. Depois, a polícia pesquisou e finalmente encontrou o lugar onde o homem estava confinado no quarto dia, mas em frente ao homem, com a mesma posição de estar preso, ele não conseguiu salvar o homem. Finalmente, a polícia mobilizou quase 200 pessoas para salvá-lo, que demorou quase 10 horas, e finalmente abriu a chave e salvou o homem. Mesmo que o homem tinha um corpo bastante fraco, mas depois de ser salvado, ele sobreviveu felizmente, sem problemas físicos. Eu pensava que se isso pudesse se curar, já estaria muito bom. Mas o homem já não esperava o que aconteceu com a fome de Páscoa que ele colocou. Ele voltou para a caverna que estava em perigo, e descobriu que a fome de Páscoa aqui era muito grande. Depois de colocá-la, ele não só pagou o custo de medicina, mas também enviou um pedaço de dinheiro. Além disso, quando o prefeito de Jampusa ouviu a notícia dele, ele ofereceu R$1 milhão, aproximadamente $2.500. Para ele, isso era uma grande quantidade de dinheiro. Então, o garoto também teve. No terceiro lugar, um carro que caiu e o pneu do carro caiu, e o carro fugiu. Acha-se que o acidente só ocorreu no filme, mas aconteceu. Por acaso,
O carro fugiu e o pneu do carro veio em direção ao carro de bicicleta. A tragédia aconteceu em um segundo, mas o resultado foi surpreendente. Em uma imagem de monitoramento, um carro de trânsito está conduzindo em velocidade alta, mas o pneu da esquerda fronteira desce de repente. O perigoso é que o pneu não parou, mas, com a ajuda do motor, desceu rapidamente em direção à rua de velocidade alta, e perdeu o apoio do carro. O carro se esvazia, como se fosse uma luz brilhante. Mas o mais assustador não é o carro que perdeu uma perna, mas o pneu que fugiu com um homem de bicicleta, e com essa velocidade, com o peso do pneu, uma vez que se encontra, o resultado é inimaginável. O mais assustador é que o homem de bicicleta parece que ainda não percebeu que a perigosa está chegando, e continua a andar de forma livre, vejando a tragédia que vai acontecer. Mas o mais incrível é que o tirão e a bicicleta se separam, como se fossem movimentos preparados em antes, e a perigosa situação foi resolvida entre eles. Mas é preciso lembrar aos motoristas que a segurança não é uma pequena coisa. Antes de sair, é necessário examinar a situação do carro e cuidá-lo de maneira rápida. 2. Perfeita caída. Algumas pessoas são tão fortes que parecem que a godinha da sorte está sempre ao seu redor, sempre protegendo sua segurança. O garoto no vídeo é um desses caras. Você pode ver que o garoto estava mostrando suas habilidades em frente a seus amigos, fazendo vários giros em seguida, mas os amigos do lado não gostaram de deixar ele sair. Depois de discutir com eles decidiram deixá-lo em frente a uma garota. Quando o garoto levantou as pernas de novo, um amigo de repente pegou o chão abaixo dele e empurrou-o para trás. O amigo tinha a intenção de empurrar o garoto para o chão e brincar com ele. Quem sabe? O brincamento se tornou grande. O garoto não caiu como se esperava, mas desceu de um lado para o outro, descendo diretamente da janela aberta. Se você quiser saber, isso foi em cima de uma escada, e os amigos gritaram e foram para a janela para ver. Quem sabe a tragédia que esperava não apareceu, e o garoto ainda estava bem. No momento em que o garoto caiu, um carro de caixas estava passando por baixo e o garoto, por acidente, caiu no trânsito sem ser machucado. Apesar de ser uma coincidência, mas também pode ser considerado uma performação perfeita que não foi treinada. Embora o garoto no cima já tenha sido muito forte, mas comparado com o garoto abaixo, ainda foi muito difícil. Afinal, ninguém conseguiu ganhar 3 campeonatos no campo da Olimpíada, e foi levado para o final, e no final foi derrubado pela medalha de vitória. Primeiro lugar, 3 vitórias para ganhar o campeonato. Você sabe? Há um atleta que veio apenas para ver seus ídolos, mas, por causa da sorte, finalmente ganhou o campeonato mundial. Ele é o atleta de short track da Austrália, Brad Bailey. Em 2002, o campeonato do Rio de Janeiro foi feito, e Brad Bailey, para competir com seus ídolos, se preparou para o campeonato do Olimpo.